dois tipos de cristãos. Jesus mencionou esses dois tipos de cristãos. Eles têm em comum o desejo da vida eterna, o sonho da eternidade, pois não estão conformados com o desígnio mortal. Pois Deus disse: aquele que pecar morrerá. Os cristãos são sabedores disto. Então eles querem sair dessa plataforma do mortal e querem revestir-se da imortalidade. Então eles estão no mesmo objetivo: atingir a imortalidade. Agora, dois tipos de cristão. Quem falou isso? Aquele que sabe de tudo, Jesus Cristo. Ele contou-nos a parábola das virgens. As virgens são as puras, aquelas que desejam a eternidade. Está lá nos evangelhos. Só que uma vai alcançar a eternidade e a outra virgem não vai alcançar a eternidade. Uma está carregando a luz verdadeira, a outra está carregando a luz estranha, ou podemos dizer, o fogo estranho. Uma se alegrará quando ouvir a voz: o noivo é chegado. Ai, que alegria! A outra vai ficar em desespero, porque naquele momento ela vai observar que a candeia dela não brilha mais. A candeia dela não brilha mais. Por quê? Aí é que vai aparecer a diferença. Mas é tarde demais. Não há retorno de Jesus Cristo. Quando ela descobriu que a candeia dela não brilha mais, não há retorno. Por quê? Porque o Espírito Santo foi embora da terra. Não há retorno. A luz dela não brilha porque a misericórdia sumiu da terra. Aí, em outra palavra, Jesus fala que um será tomado, outro ficará. São os dois cristãos. Um será tomado, outro ficará. Alguns chamam isso de arrebatamento. Um cristão, estão dois na cama. Um some, o outro fica. Outra maneira de dizer a parábola das virgens. Jesus variava para que o povo entendesse. Quando o Espírito Santo sair da terra, aí vai ser os ais. Porque não haverá mais no homem o Espírito da misericórdia. Já pensaram? O homem sem o Espírito da misericórdia, que é o Espírito de Deus, o coração vai ficar endurecido e não tem retorno, porque o Espírito Santo foi embora. E isto se dará também no que Cristo chamou o tempo de fim. É o tempo do fim. É o tempo do fim. Fim da graça, fim da misericórdia.
Acabou o tempo dos gentios. É o fim do tempo dos gentios. Eles desprezaram a graça, desprezaram a misericórdia. Quem são os gentios? Nós. Porque o judeu também desprezou o tempo dele. E eles perderam Jesus Cristo. Jesus Cristo esteve em carne. Jesus Cristo, o Messias esperado dos judeus, esteve em carne faz 2000 anos. E eles não entenderam. E perderam o dia da sua visitação. E perderam de fato. A casa deles está deserta. Jesus disse: a vossa casa ficará deserta, porque vocês, judeus, não reconheceram o dia da sua visitação. Não reconheceram a presença do Messias. Perderam o Messias. Então Deus mudou. Para fazer ciúmes, Deus mudou para os gentios. E os gentios, Deus também deu um tempo para os gentios. E no momento que os gentios rejeitarem o seu tempo, que é o tempo do Espírito Santo, dos apelos do Espírito Santo, que é o aqui e agora da nossa presente existência, quando nós rejeitarmos o Espírito Santo, demos as costas para os seus brados de misericórdia, para os seus apelos em nosso coração, será o fim dos gentios. Será o tempo do fim dos gentios. Eles também têm um tempo. E Jesus Cristo determinou quando seria o fim do tempo dos gentios. Quando isto aconteceria? Ele disse: quando este evangelho do reino for pregado a toda nação, a toda tribo, a toda língua, a todo povo, a toda raça, virá o fim. Fim do quê? Fim do tempo dos gentios. Aí é que vai acontecer o arrebatamento. Estarão 2 no campo, um será tomado, outro vai ficar. A média é 50%. A mesma média da parábola das virgens. Puras, as duas são puras. Mas uma encontrará os portais abertos da eternidade, porque carrega o fogo do Espírito Santo. Isto é, e aprenderam a como ouvir a voz do Espírito Santo. Essas encontrarão os portais abertos da eternidade e a sua lanterna não ficará vazia. A sua lanterna não ficará sem fogo. O fogo do Espírito Santo. Elas vão entrar nos portais abertos da eternidade. A outra vai olhar. Elas estão caminhando. Eu estou parado. Eu estou parado. Nós estávamos juntos, na mesma caminhada, cantando glória, glória, aleluia, com a Bíblia na mão, a lanterna na mão. Era tudo maravilhoso. Éramos iguais, mas agora é uma diferença. Elas estão se movimentando, eu estou parado. Não há luz na minha candeia. A minha escritura não brilha mais. Sumiu o fogo. Sumiu o fogo, sumiu o brilho, ficaram em trevas. O Espírito Santo saiu da terra. O Espírito Santo saiu da terra. Acabou o tempo da misericórdia. Agora resta o juízo. Agora resta o juízo. Sem misericórdia. Porque Deus agora, no juízo, vai ser juiz.
não mais misericórdia. E depois do juízo, o fogo do Espírito Santo, que vai queimar tudo que não presta. Deus é o Criador, Ele criou os espíritos. Ele destrói os espíritos com o fogo do Espírito Santo. Será um fogo abrasador, e o último inimigo a morrer é a morte. Paulo diz isso, que o último inimigo morrer é a morte. Quando a morte morrerá? Quando o maior pecador do universo morrer. Quem? Satanás. Ele vai morrer no fogo do Espírito Santo. Pois Cristo está: quem pecar morrerá. Quem pecar morrerá. Mas os de luzes estranha, os de fogo estranho, diz que o espírito não morre. E o povo acredita que o espírito não morre. Aí invento dois universos eternos. Um, que o rei, Satanás é o rei. Ele vai governar eternamente os espíritos lá, num lugar chamado inferno. E outro Deus, que vai governar eternamente num lugar chamado céu. Mas a Escritura não diz isso. As Escrituras diz claramente: quem pecar morrerá. Quem pecar, Deus é o Criador. Ele tem o poder de fazer e desfazer. Ele cria espírito como Ele quer. E Ele desfaz quando Ele quer. E Ele pôs uma lei: aquele que pecar morrerá. E quando o último inimigo morrer, que é a morte, aí tudo voltará a ser como antes. Eu olhei e tudo era como antes. Já não havia mais o pecado neste universo. É o fim do pecado. Agora todos reinarão com Deus, e Jesus Cristo cede tudo ao Pai. E nós cedemos a nossa coroa de rei que Ele nos deu, e sacerdote, a Ele, a Jesus. E Jesus cede tudo ao Pai. E tudo no fim fica no controle do Pai. O Pai vai ser tudo em todos. Queridos, aí está. Agora verifique de que lado você está. Você é dirigido pelo Espírito de Deus? Você aprendeu o caminho de ouvir o Espírito Santo? Ou você está com fogo estranho, sendo dirigido por doutrinas de homens, dogmas de homens? Em que lugar você está se pondo? No lugar da Virgem prudente, com o fogo do Espírito Santo? Ou no lugar da Virgem imprudente, com o fogo do intelecto humano, as doutrinas e os dogmas dos homens? Os dois tipos de cristãos. Um herdará a vida eterna, entrará pelos portais da eternidade. Outro será detido. Perderá a sua luz. Não caminhará, não terá condição de ir para a frente. Mas diz a parábola das virgens que elas voltam para o mundo para buscar a luz do mundo. Enquanto elas voltam para o mundo para buscar a luz do mundo, para que com esta luz chegar aos portais abertos da eternidade, as virgens caminhando para a eternidade. E então, quando as virgens imprudentes vêm com a luz do mundo e chegam nos portais da eternidade, elas têm uma surpresa. O portal da eternidade está fechado. E elas batem.
e a vós não as reconhece, pois elas estão com o fogo estranho, com as doutrinas dos homens, com os dogmas dos homens. Não entram na eternidade. Para onde que elas vão? Para o outro lado da vida. Os dois tipos de cristão. As duas virgens puras. Uma tem o fogo do Espírito Santo, aprender a ouvir o Espírito Santo, pois aprender o que está escrito nas Escrituras. Os filhos de Deus são dirigidos por quem? Pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são dirigidos por quem? Pelo Espírito de Deus. A outra são dirigidas por doutrinas, por dogmas de homens, pelo intelecto dos homens. De que lado você está? Dois tipos de cristão. Você está com fogo estranho? O fogo dos homens? O fogo das teologias? O fogo dos dogmas, das doutrinas? Ou você é dirigido pelo Espírito de Deus? Pois os filhos de Deus aqui na terra, a condição de ser filho de Deus é que eles são dirigidos pelo Espírito de Deus. Eles aprenderam o que o Espírito Santo diz a eles. Eles são a igreja de Deus. Não sabe que o Espírito Santo habita em vós, que vocês são o templo de Deus, vocês são a igreja de Deus. Quem é a igreja de Deus? Você, eu. Nós somos a igreja de Deus. Deus não habita mais em quatro paredes. Deus habita em você. Deus habita em nós. Deus habita em mim, em você, em nós. Eis o templo do Deus vivente. Ele não habita mais em quatro paredes. Está escrito nas Escrituras. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Para que não seja decepcionado no dia da volta de Jesus Cristo e se mantenha em pé, com a sua luz brilhando. Com que fogo? Com o fogo do Espírito Santo. Com este fogo elas vão encontrar os portais abertos da eternidade. Valeu, né? Ficou bem claro, clarinho, né? Os dois tipos de cristão. Aqui não está falando com o mundo, não. Aqui está falando com aquele tipo que deseja a eternidade. Mas um vai alcançar o caminho da eternidade. O outro não vai. Um é guiado pelo Espírito de Deus, pois segue a doutrina que diz que o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Outro não. Está encantado com a voz do intelecto do homem, com o fascínio do intelecto do homem. Estão nas doutrinas dos homens, nos dogmas dos homens. Estas não encontrarão o portal aberto da eternidade, pois estão com fogo estranho. Valeu, né? Os dois tipos de cristão. Um que tem o fogo do Espírito e outro tem o fogo do intelecto humano, as teologias e os dogmas dos homens. Senhor, obrigado por este conhecimento, que está na parábola das virgens lá no Evangelho. E tu falas de diversos modos sobre este encontro contigo e aqueles que não vão encontrar, aqueles que ficarão e aqueles que irão, o arrebatamento. Agora hoje nós tomamos consciência. Te agradecemos por essa mensagem. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós vamos à autoridade que tu nos deste, pois tu disseste que nós podemos pisar serpentes e escorpiões, e nos deste autoridade sobre todo espírito da maldade, toda hoste da maldade. E no meu nome você vai curar enfermos e expulsar demônio. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. São as tuas palavras. Vamos à tua autoridade, porque nós somos sacerdotes. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Vai lá, você é sacerdote. É assim que Deus te vê. Como Deus te vê? Como sacerdote. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Vai lá. No 9, você vai ver que você foi comprado pelo sangue de Cristo. E Ele te colocou no reino de Deus.
Ele que te colocou no reino de Deus. Você não vai para o reino de Deus porque você é bonzinho, dá dízimo, faz oferta, ajuda o pastor, lava a igreja, limpa a cadeira. Não. Você vai para a eternidade porque Jesus te comprou. O mérito é Cristo. Pelo sangue do Cordeiro você foi comprado e colocado no reino de Deus por Jesus Cristo. Não é por sua bondade, não é por suas obras que você vai para o céu. Senhor, obrigado por esse ensinamento maravilhoso, em que Tu nos liberta das cadeias algemas dos igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo desse mundo. Agora dizemos, você é espírito de morte, você é espírito de enfermidade, sai do nosso corpo, da cabeça à planta dos pés, nós amarramos toda a sua força, sai nosso aparelho digestivo, nosso aparelho respiratório, circulatório, urinário, bucal, visual, nossos ouvidos, pés, mãos, braços e pernas. Sai de nossa mente também, espírito nervoso, ira, rancor, raiva, mágoa, tristeza, depressão, angústia e dor. Saia também em nossas vidas, espírito de pobreza, miséria e desgraça, em nome de Jesus Cristo, e sai de nossos países, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.